Agora eu estou aqui com mais um convidado que veio aqui participar do nosso podcast, que é o Lucas Ferreira, de uma startup chamada Cisagri, certo? O Lucas está aqui para conversar com a gente, para poder falar um pouquinho dessa experiência dele na Expolog esse ano. Lucas, primeiro quero agradecer a gentileza de você vir aqui conversar com a gente. É um prazer, Hamilton. Sempre um prazer poder falar um pouco sobre tecnologia aqui, ainda mais na Expolog hoje que tá fazendo muito sucesso, hein? É a primeira vez que você participa, não? Olha, a gente já veio como participante mesmo, mas expondo é a primeira vez. Foi, né? Então, o que é que você está achando do evento? Olha, a gente já participou das outras edições, realmente vindo como visitante, e a gente está surpreso com esse ano, está feliz com o espaço que foi construído aqui, em especial do Futurolog, né? Onde a gente está ali expondo junto com o Nutec para falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre inovação e conectar com a temática da feira, que é a logística em si, né? Perfeito. Me fala um pouquinho sobre a Cisagri. Perfeito, perfeito. Nós somos um agritech, né, de rastreabilidade vegetal e gestão agrícola. Nós atuamos com produtores rurais por hora e a gente tem construído uma plataforma web mobile para ajudar produtores rurais a aplicarem a rastreabilidade e a deterem controle sobre o seu processo produtivo, né? Então, hoje a gente tem um mercado que quer saber mais sobre a origem do seu produto, quer saber mais sobre as informações de produção. A gente tem legislações que definem e regulamentam a aplicação da rastreabilidade. Temos produtores certificados, produtores que exportam, e todas essas atividades exigem que a rastreabilidade aconteça dentro do processo produtivo, né? Então a gente está falando de um pilar ali super importante dentro desse processo produtivo, que leva a transparência para o consumidor, que leva toda essa segurança para quem consome um alimento realmente que foi produzido dentro de aspectos legais, né, ali, Sim. de aspectos interessantes do ponto de vista de produção. Então nós visualizamos que no campo os produtores tinham muita dificuldade com essa problemática, né? Então nós construímos uma plataforma que visa digitalizar o processo, otimizar o processo desse produtor, e dessa maneira ele atende todos esses requisitos de legislação. E mais do que isso, ele consegue gerenciar toda a sua propriedade, tá? Então, quando a gente fala de rastreabilidade, quando a gente fala desse processo, dessa ferramenta específica, a gente está falando de gestão. Então, a gente acaba agregando algumas funcionalidades, alguns módulos extras que fazem muito sentido dentro da jornada de rastreabilidade, e ele faz ali um processo que otimiza todo o controle que ele faz. Então, de fato, a gente ajuda ele a deter o controle do plantio à venda do seu produto e atender às legislações com relação à rastreabilidade hoje no Brasil. Pois é, inclusive a pergunta que a gente faz é a seguinte, faz referência a isso. Quais são as principais tecnologias que estão sendo utilizadas hoje no campo para garantir a rastreabilidade do último metro, né? Ou seja, desde a colheita. Legal, legal. Hoje a gente tem diversas tecnologias que são aplicadas, tem um RFID, que tem uma etiqueta específica com radiofrequência, a gente tem o próprio blockchain, né, que dá segurança a todo esse processo, mas nós construímos uma plataforma para facilitar todo esse registro, e a gente conseguir realmente ajudar o produtor pequeno ali, o médio, o grande, e a gente conseguir acessar o máximo de pessoas possível, né? Então quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de plataformas mesmo, Sim. de aplicativos onde a gente consegue rastrear esse processo, né, de uma plataforma que otimize esse controle, de fato, do plantio à venda desse produto, que vai ali levar todas essas considerações do produto com relação ao seu histórico, tá? Então, quando a gente fala de rastreabilidade, muitas pessoas elas lembram ali do processo de ficar vendo o caminho do alimento, mas rastreabilidade ela vai muito mais além desse processo, né? A gente fala realmente do controle, a gente precisa de documentos que precisam comprovar aqueles registros, precisa ter um caderno de campo, por exemplo, que comprova todo o processo que aquele alimento passou desde o seu plantio. Então, quando a gente fala de tecnologias que fazem esse processo hoje, a gente está falando muito de plataformas, de aplicativos que otimizam esse processo. Outra pergunta que a gente fazia era quais são os maiores desafios para implementar sistemas de rastreabilidade em pequenos e médios agricultores? Perfeito, perfeito. Hoje se tem um senso comum que é muito difícil implementar tecnologia com pequenos produtores, né? Uhum. Mas na prática a gente tem visto que o produtor está muito aberto para essas possibilidades, né? Eu até costumo brincar que às vezes até as pessoas costumam ser até capacitistas com o pequeno produtor, porque de fato acreditam que ele não consegue absorver tecnologia. Mas a gente tem visto que depende muito do perfil de produtor. Mas no geral, né, a gente lida muito com o conhecimento. Tem muita gente que ainda não conhece sobre rastreabilidade, que não sabe sobre o seu processo e como isso impacta no seu negócio, né? Então, o nosso objetivo ali também no início do processo é educar ali o produtor, Sim. né? Então, a gente falar sobre a importância, por isso da importância da gente estar nessas feiras também, porque a gente consegue se conectar com instituições que muitas vezes também não conhecem tanta relevância desse processo para a cadeia produtiva como um todo, né? Então, a gente vem ah,
a educação, o conhecimento como um principal empecilho ali para uma adoção de rastreabilidade de maneira mais facilitada. Depois a gente tem o processo de tecnologia, a adoção de tecnologia, a aderência em si, que acaba sendo um processo natural. Hoje o produtor ele já usa muitas ferramentas tecnológicas, está nas redes sociais, já consegue se conectar ali no meio digital. Então a gente constrói tecnologia que já se adequam nessa realidade dele, né. Então a gente via como um problema ali, inicialmente, essa abordagem tecnológica, mas hoje a gente vê que ele já vê a tecnologia de uma maneira mais interessante. Então a gente vê que realmente o conhecimento é ali a primeira chave para a gente fechar negócio de maneira mais fácil, principalmente com o pequeno produtor. Perfeito. Essa parceria, então, ali com o pessoal do Nutec, então, veio só agregar, né? Sem dúvida nenhuma. Com o Nutec a gente já vai fechar quase um ano ali de acompanhamento pela instituição, né? Então a gente vem sendo acelerado por eles, a gente tem ocupado lugares como esse, inclusive por conta dessa parceria com o Nutec, e além das mentorias, do acompanhamento do nosso negócio, as parcerias, as conexões institucionais, tem refletido muito no nosso negócio na prática, né? A gente estava até na mesa redonda agora discutindo que as aceleradoras, acelerações como um todo, ela tem como objetivo acelerar o processo ali das empresas, das startups, né? Mas com o Nutec a gente consegue chegar na venda, que nosso objetivo como empresa é vender, né? Gerar recursos, gerar receita, né? Então a gente consegue, através dessas parcerias, fechar realmente ali processos e parcerias que a gente consiga virar um negócio. Fazer ali receita dentro do nosso negócio, então isso tem sido de extrema importância para a gente nesse ano. Como é que as pessoas fazem para conhecer um pouquinho do trabalho de vocês? Temos site também, www.cisagre.com.br, tem várias informações e contatos, redes sociais, WhatsApp, então a gente pode se conectar por esses meios de maneira muito facilitada. Perfeito, então. Lucas, quero agradecer demais a gentileza de você trazer aqui essas informações. Tenho certeza absoluta que vai agregar e muito. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade. E para você que está acompanhando a gente aqui na Expolog, fica por aí, porque é o seguinte, ó. O evento continua, certo? O Lucas está aqui com a gente, mas ó, como o Lucas tem muitos outros expositores que estão aqui apresentando o seu produto, e esse é um ambiente perfeito para isso. Eu volto já já trazendo mais convidados para você.